Apesar de a gente estar numa tenda, e uma tenda de circo, e é de circo mesmo. Eu comprei essa tenda de um circo que tinha parado de funcionar. Há 17 anos atrás, começou a igreja. Nós começamos na rua aqui atrás. E aí depois Deus nos deu esse lugar aqui. E era um terreno, a gente teve que mexer. E tudo no milagre, gente. Hoje de manhã, hoje mais cedo, a gente orou, agradecendo pelos milagres até aqui. Deus poderoso de milagre. E na época, Deus mostrou o terreno, mas a gente não tinha a mínima condição de construir. A igreja ainda era nova. E aí, Deus mandou uma família de circenses que tinha parado de andar pelo Brasil, né? E a irmã que converteu falou assim: pastor, eu tenho um problema. Eu falei: qual é o seu problema? A nossa carreta com o circo, várias carretas, está tudo lá em cima, o pessoal está roubando tudo, eu não sei o que fazer com aquele circo. Aí o Espírito Santo, pim! Falei: eu sei o que nós vamos fazer. E aí começou aqui nesse lugar, essa tenda. Mas já, aqui até o final do ano, em nome do Senhor Jesus, esse lugar vai se ampliar numa tenda nova, linda, irmão, maravilhosa, sem esses travessões aí, ó, que a gente chama isso aí, é mastarel, sem esses mastarel atrapalhando, sem no meio aqui, o mastro, tudo aberto aqui, vai ser top, em nome de Jesus. Orem, que nosso Deus é Deus de milagre. Hoje eu quero trazer uma palavra para você. E olha, se você nos visita hoje, assim, é uma palavra assim mais para os de casa. Mas vai edificar a vida de cada um de nós. Porque se a gente veio a esse lugar, a gente procura Deus. Ela não é. Tem outro motivo de vir aqui, nesse lugar, que não seja para buscar a Deus e adorar a Deus? Tem outro motivo? Tem, claro que tem. Tem muitos outros motivos que a gente vem em lugar e vai a outros lugares. E que às vezes não é o motivo correto. E muitas vezes a gente vem a esse lugar não pelo motivo correto. A gente vem motivado por vários motivos. Cada um aqui tem uma motivação, gente. É incrível isso. Mas a motivação certa, verdadeira mesmo, é a de buscar a Deus, de ter uma experiência com Ele, de ouvir a voz de Deus. Porque se é a casa do Senhor, é casa de oração, é lugar de oração, é lugar de ouvir a palavra de Deus, é lugar de ter experiências com Deus. Hein? Sim, é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de salvação, é lugar da presença de Deus. E onde tem a presença de Deus, tudo pode acontecer, milagre acontece. E eu vou te dizer uma coisa com toda convicção: Ele está aqui. Não porque essa igreja é especial, não porque aqui é o projeto de adoradores ou isso, aquilo, não. Porque Ele declarou na sua palavra que quando nós nos reuníssemos em seu nome, Ele estaria. Há uma garantia de que Deus está aqui. Ele disse que estaria. E Deus não mente, gente. Então quando a gente entra num lugar e junta o povo para adorar a Deus, se torna a igreja, Ele está. E onde Ele está, o milagre acontece. Mas tem uma coisa: sem fé, diz a palavra, sem fé, se não tiver fé, se a motivação está aqui, não for fé nele, vindo para poder ouvir a Ele, vindo para buscar Ele, vindo para estar na presença, aí sem fé é impossível a gente agradar a Deus, é impossível ver, receber a manifestação dEle. Por isso, primeira coisa que eu quero te incentivar a ter fé. Esquece as outras coisas, esquece quem eu sou, se você me conhece, se não me conhece, se você gosta de mim, não gosta, se você foi com minha cara, não foi. Isso é o que menos importa. Esquece o lugar, esquece se você gosta ou não gosta de luz, de telão, se você gosta de algo, esquece isso, esquece.
porque isso não importa, isso é o que menos importa. O que mais importa é você e Deus, que disse que está aqui. Nem a pessoa que está do seu lado, nem seu cônjuge, nem ele importa agora. O que importa é você e Deus. Sabe por quê? A palavra diz: dois vão estar deitados, um vai subir, um outro vai ficar. Você pode estar aí com seu amorzinho, ele pode ir, você pode ficar, ou vice-versa. É você e Deus. É isso. Meus amados, nós estamos fazendo, esse mês que entra, 17 anos de ministério Projeto Oradores. Eu tenho um tempo maior de caminhada como crente e de pastoreio. Mas como comunidade Projeto Oradores, nós estamos fazendo 17 anos. Esses dias, na quarta-feira, eu fui levado pelo Espírito Santo a dar um alerta, que o Senhor, não foi nessa quarta não, já tem uns dias, mas o Senhor, hoje, quando eu fui de manhã, parar assim para orar e buscar a Deus, a palavra para vocês, porque é isso que a gente faz, e isso que eu me desgasto, ou eu me gasto, vamos dizer assim, durante esses anos todos, é buscar em Deus uma palavra, o que Deus quer falar, o que Deus quer gerar nesse tempo, e vou para diante de Deus. Pensa aí, toda quarta-feira, domingo, e outras vezes pregando, palavra. E tem que ser assim, tem que ir para a presença de Deus, Deus o que é, porque Deus fala comigo, fala com vocês. A gente não, pelo menos eu nunca escolho a palavra, eu deixo Deus dizer o que Ele quer falar. Ele vai me falar de alguma maneira, Ele me faz enxergar o texto, ou até alguma coisa que eu já preguei lá atrás, mas que agora é necessário. Aí de manhã peguei a Bíblia, comecei a orei, Senhor, eu estou aqui. Durante essa semana eu não tive sinal nenhum, porque às vezes durante a semana Deus já dá um sinal. Tem alguma coisa que você leu, ouviu, o Espírito Santo fala assim: entendeu? Tem coisa aí, eu quero que você fale, eu quero que você estude isso, eu quero que você... Aí eu já me preparo. Mas não tive nada nessa semana. Aí hoje eu fui, e Deus me levou no livro de Ezequiel. Aí eu falei assim, eu conheci, eu falei: não, Senhor, Ezequiel não, eu acho que foi da minha mente aqui, eu vou sair fora de Ezequiel. Aí saí fora de Ezequiel. Mas eu tinha acabado de orar, e Deus me levou num texto de Ezequiel ali. Aí eu corri, comecei a ler o Evangelho, vou para lá e vou para cá, minha Bíblia toda arriscada, algumas coisas, aí eu fui lendo algumas coisas que já tinham acontecido, para ver se Deus queria falar nessa mesma área. Aí estava demorando, eu assim, eu vou lá para a sala de oração. Eu fui para a sala de oração, tem a minha mesa lá, sentei, aí orei ali de novo. Quem veio? Aí eu falei: Deus, já vi que não tem jeito, não vou correr não, é Ezequiel mesmo, então deixa eu ir lá, porque o Senhor tem um negócio para falar com a gente, e é forte. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, como pastor nesse tempo todo, o meu empenho, o meu propósito é sempre de me preparar, de servir ao Senhor, de cumprir com o chamado que Ele tem para mim. E eu me esforço para isso, me esforço mesmo. Eu me gasto nisso há anos assim. Tenho um prazer, mas não é fácil. E eu fico buscando, Deus, o que pode mudar, o que pode ser assim eficaz. Eu sempre busco isso para poder fazer com que as pessoas recebam algo especial, que mude a vida delas, que toque. Porque essa vida de igreja, de culto no domingo, na semana, quarta-feira, semana, e a gente vai vendo a vida das pessoas, e a gente vai vendo às vezes as coisas tão longe da palavra.
às vezes está tão longe e bate na gente, pastor, uma agonia, como Paulo falava lá, ele olhava os irmãos que muitas vezes não enxergavam ou não davam a devida atenção àquilo que era mais importante. E isso gerava uma angústia no coração dele, e gera uma angústia na gente. Porque a gente quer ver as pessoas acordando, sendo despertadas, tendo suas vidas transformadas, vivendo o melhor de Deus. Porque o Senhor Jesus tem para nós uma vida, e uma vida é abundante. Eu falei isso essa semana, domingo passado. E a gente fica assim. Então, em todo o tempo, irmão, a gente vem, eu pelo menos venho buscando de Deus uma maneira de ser eficaz, de trabalhar, de ensinar. Agora nós estamos vivendo num mundo tão cheio de mudanças, irmão, está alterando tudo, de hoje para amanhã muda tudo. A onda é nova, a comunicação é nova, as pessoas começam a ter algo a se mover nesse mundo. Esse mundo está louco, está ativo demais, a gente anda acelerado, as mentes aceleradas. Poxa, eu vivi num tempo sem celular, minha juventude foi toda sem celular, gente. Você não sabe como é bom viver sem celular. A gente pensa que celular é bom, mas celular é uma escravidão do inferno. Infelizmente é a verdade. A gente fica agora, todo mundo preso àquela tela, e é o que está acontecendo no mundo ali, e a nossa mente aceleradíssima nisso. Aí como você, nos dias de hoje, com esse contexto, e cada vez mais a coisa acelerada, e cada vez mais um mundo cheio de atrativos, distrações, como disputar com o mundo desse jeito? Como atrair a atenção das pessoas? Como fazer com que elas enxerguem os perigos? Como fazer elas acordarem? Às vezes como se estivessem num sonambulismo. Sabe o que é sonâmbulo, né? A pessoa acorda e faz as coisas sem estar vendo, ou de estar hipnotizada. Acorda. Infelizmente é assim, é o que a gente enxerga. Aí as consequências da vida vão se agravando, porque não para orar, não para buscar Deus, não para ouvir, não para pensar, não para respirar, refletir, é tudo acelerado, resolve agora, resposta agora. As pessoas mandam o WhatsApp para você, você tem que responder na hora. Se você não responder na hora, poxa, pelo amor de Deus, porque está ali, está online e não respondeu, não quer falar comigo, não quer me responder, aí já faz bico, já chateia, e aí na cabeça vai logo toda uma situação. Daqui a pouco não quer mais falar com o irmão. Por quê? Porque não atendeu na hora. Rapaz, o cara está no banheiro fazendo a necessidade dele. O cara está conversando, ele está online, mas ele está conversando com a esposa, com os filhos, está fazendo alguma coisa. Ele está online, mas ele não está com o celular na mão, ele não está vendo. E mesmo se visse, a gente não é obrigado. Mas hoje a mentalidade das pessoas é essa. As pessoas estão desse jeito, achando que tudo tem que ser assim. Por isso que eu aqui na igreja já tenho a fama. Eu gosto dessa fama. Rapaz, pastor, não olhe o celular. É isso mesmo, não olhe. Se quer falar comigo, não manda mensagem, liga, porque o celular ainda toca. Você sabia que o celular ainda toca? Se você ligar o número da pessoa, ele vai fazer tem vários toques, musiquinha, não sei o que, ele toca. Aí ele toca, opa, tá tocando, eu vou lá atender. Quer falar comigo? Me liga. Agora fica a mensagenzinha para lá e para cá, achando que eu vou passar o dia olhando mensagem. Estou fora, meu irmão. Por quê? Porque eu não estou nessa vida acelerada aí não. Quer dizer, estou, mas não estou. Estou porque não tem como. A gente tem responsabilidades e a gente acaba se envolvendo com a vida. Mas não estou porque eu não me deixo envolver nesse nível. Então, como passar o evangelho, como levar as pessoas ao conhecimento da palavra, como acessar o coração, como
Eu já visitei muitas igrejas por aí. E como pastor, eu fico olhando o que está acontecendo ali, aqui. O que Deus está falando lá e aqui. Quais são as estratégias que está dando resultado para o tempo de hoje. Eu preciso me atualizar, eu preciso estar ligado. Porque está tudo mudando e eu preciso continuar pregando o Evangelho. Eu preciso continuar alcançando as vidas. Então, dentro desse ambiente, como eu vou, o que eu faço? Num mundo que está cada vez mais humanista, cada vez mais centrado em si mesmo, Deus está ficando na rabeira, Deus está ficando de lado. A gente está dando para Deus na semana o mínimo, onde deveria ser tudo. A gente dá para Deus a sobra. Minha esposa me soprou ali, ela fica me soprando as coisas, legal. A gente dá a sobra para Deus. E Deus espera de nós primícias. Primícia é o primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus. Obrigado, Senhor. Mais um dia o Senhor me deu de vida. Estou respirando, Senhor. Louvar, a tua misericórdia se renovou sobre mim. Obrigado. Deus, eu sou um pecador, mas o Senhor me deu mais um dia de vida. Louvado. Por favor, quem é que está com esse carro aí? É um Fiat Argo, placa RVB 6771. Está na porta de uma garagem. A pessoa está muito chateada. Para o seu carro não ser rebocado, corre lá. Fiat Argo, ninguém levantou. Então diga que não é daqui não, viu, Luiz? Porque ninguém levantou aqui não. É de alguém? Está com vergonha? Vai lá. Não tem problema não, às vezes a gente vacila mesmo. Então, irmãos, eu já andei por tudo aí, estou olhando. Agora, o que eu constatei, poxa, não é legal. O que eu constatei mesmo foi que a gente está vivendo uma igreja despreparada, acomodada. Uma igreja que prefere muitas vezes ficar em casa e assistir culto online. Nosso culto online acabou. Parei. Primeiro eu parei por conta financeira. As coisas apertaram porque tinha um custo. Eu pagava um profissional para filmar todo domingo, para ser online. Mas rapaz, o povo ficava em casa, fazia uma pipoca. Não, gente. Eu estou falando assim, mas não é brincadeira não. A turma perde o sentido, perde a noção. Preparados para o culto, aí bota lá pipoca. E aqui da cidade, poxa, mora aqui. Aí fica em casa. Essa é a igreja de hoje, irmão. Que está acomodada em casa, não quer ter o trabalho de vir no culto. Dá trabalho, vai ter que estacionar aí, ó. Se estacionar errado, vão rebocar o carro. E tem todo, tem. Nem se fosse uma capital, porque aqui a gente está no interior, é tudo mais fácil. A capital é até mais difícil. Aqui, tudo é perto. Você mora no Baianão, é perto. Você mora na Ola, é perto. Na capital você leva horas num lugar muito para sair de um lugar para o outro. Esse é o contexto, irmão, de pregar o Evangelho, de falar. E outra coisa, irmãos, as pessoas querem esse Evangelho confortável, esse Evangelho que agrada, como está na palavra. Nos últimos tempos as pessoas não vão querer ouvir o que tem que ouvir. Vão buscar o que ouvir. Vão escolher o que vão ouvir. Aquilo que agrada aos ouvidos. Tem lá playlists dos pregadores que mais gosta de ouvir. Por quê? Porque o cara fala o que você gosta. Eu falei na quarta-feira aqui que a gente fica se desdobrando como pastor para fazer um culto, para ministrar um culto que agrada o público, que seja no tempo que o público gosta, que seja tudo confortável. Irmãos, os pastores estão preparando o culto
dessa forma. Eu vi isso. Com uma preocupação extrema com o público. E eu, orando a Deus, o Espírito Santo falou assim comigo: não entra nessa vibe não, porque o culto não é para eles, o culto é para mim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, me entenda, pode soar grosseiro, mas me entenda, o culto aqui não é para você, não é para te agradar. Você entendeu? Não é para ser o tempo que você gosta, não é para ter os louvores que você gosta, não é para ter a atitude que você gosta, é para agradar a Deus, porque o culto é para Deus. Você vem nesse lugar para adorar a Deus, e quem tem que se agradar do culto é Deus e nem você. Não é você. Se você gostar ou não gostar, o problema é seu. Se Deus gostou, então pronto. Se teve adoração a Ele, Ele gostou. Se teve palavra dEle, Ele gostou. Agora eu planejar um culto, me adaptar todo ao tempo. Se não tiver uma banda top, já é complicado, porque o pessoal quer a banda top. Se o pastor não fizer umas gracinhas, não fizer rir de vez em quando, poxa, tem que... Se o pastor não tiver uma pregação top, poxa, irmão, a concorrência está grande. Concorrência, pastor? Pois é. É um absurdo o que eu estou falando. Realmente é um absurdo. Mas hoje as igrejas estão concorrendo entre si. Cada uma está se preocupando com o que vai fazer e como vai fazer para o público ficar. Para o público ficar dentro da igreja. Sabe por quê? Porque esse mundo aí que está agradando, está entretendo, cheio de entretenimento, a igreja está acabando de ter que ser um lugar de entretenimento. As pessoas estão vivendo, buscando entretenimento, alegria, distração, coisas que lhe agradam, e estão colocando a igreja, e escolhendo a igreja, com esse mesmo parâmetro do mundo, um lugar que agrade, que vai satisfazer todos os seus requisitos, de uma igreja que você gosta, ou você quer. Deus é que tem que se agradar, irmão. Eu não sou contra usar a modernidade. Isso tudo faz parte, é bom. A gente tem que aproveitar o que é moderno para usar para o reino. E tem muitas outras coisas que não estão sendo usadas aqui porque a gente não tem condição, mas senão seria para o reino. Por quê? Porque o propósito é atrair. Porque o mundo está atraindo. Se a gente puder atrair para dentro da igreja, pronto. Mas o discurso aqui é Cristo. A palavra aqui é Cristo. A palavra é o Evangelho de Cristo, de salvação. Não o que nos agrada, mas o que nos salva. Tem que ser isso. Senão, perdeu o sentido. E eu nunca, em o nome de Jesus, eu nunca vou me desvirtuar disso. Nunca vou me desvirtuar disso. Porque eu sou de uma escola que é lá de trás, irmão. Eu sou de uma escola de crente que nasceu crente, que viveu igreja para valer. Não essa mordomia que a gente tem hoje. A gente se esforçava, a gente pagava um preço para poder caminhar e se manter firme. Culto de manhã, culto de noite, escola, 2 cultos da semana. Eu era batista, 2 cultos da semana. Terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite. Culto, escola. Eu sou desse tempo, irmão. E não tinha nada disso, né? Sonzão, bandão, não. E a gente era crente ali, louvava, adorava. Telão de LED. Sabe aquele negócio, como é o nome daquilo? Reto projetor. Aquela luz assim, você botava o papel, era uma folha transparente com ou digitado, era bom, ou então escrito à mão mesmo. Botava a luz, batia e jogava na parede para cantar a música.
E a gente era crente, irmão. E é isso que está acontecendo, irmãos. Por isso que quando Deus me levou para o texto, eu fiquei, Jesus, eu vou falar sobre isso hoje. Sabe onde é que está o problema? Essa circunstância gera uma série de entraves para as pessoas verdadeiramente entrarem numa dimensão de adoração, de receber a palavra, de ministrarem, de receberem algo verdadeiramente. E não tem coerência, irmãos, não tem coerência. Eu fico olhando, eu fico às vezes apavorado, não tem coerência com a palavra, com o modelo de igreja que nós estamos vivendo hoje. Existe um ranking aí, que os pastores ou as pessoas estão mais preocupados com o like do que com pregar o evangelho. Deu like para ele, ó, ele está atrás de like. Quanto mais like para ele, ó, você vai ouvir essa palavra aqui, mas ó, antes de tudo, deixa um like aí, porque o like é o like, irmão. Muita gente atrás de like. Não está atrás de ensinar a palavra, não está atrás de ministrar palavra de salvação, atrás disso aí, atrás de... Mas o pensamento certo, meu e seu, deveria ser verdadeiramente: eu estou interessado em ouvir a Deus. É isso que eu quero mesmo. Eu quero Deus transformando minha vida. A minha preocupação é ouvir, é conhecer, é crescer, né? Será que eu estou preocupado? Essa pergunta você tem que se fazer. Presta atenção, qual é o meu papel real? Foi isso que Deus me trouxe no texto de Ezequiel, para poder mostrar. Olha qual é a minha função aqui, diante de vocês. Ezequiel 33. Esta palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel, dizendo: filho do homem, presta atenção, irmão, nesse texto, que ele é muito sério. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e um povo da terra, escolher um homem para ser sentinela, ou seja, atalaia. Pode botar o título aí, meu filho. Pode botar o título. Atalaia. Pode deixar um pouquinho aí. Eu vou repetir o versículo. Quando eu trouxer a espada contra uma terra e um povo, e esse povo da terra escolher um homem para ser sentinela, vocês escolhem o sentinela, vocês escolhem o atalaia. Por quê? Eu sou o atalaia aqui. Como Ezequiel, vocês vão entender o texto, eu fui chamado para anunciar, tocar o chofar. Atalaia é aquele que anuncia o perigo, anuncia a vontade de Deus, a palavra dele, anuncia e denuncia o pecado. Esse é o atalaia. Eu sou o atalaia. Você está aqui obrigado? Amém? Estou perguntando, você está aqui obrigado? Alguém te obrigou? Não, você escolheu estar aqui. Se você é membro dessa igreja, você me escolheu como seu atalaia. E quem faz a escolha do atalaia é você. Você tem o direito de escolher. Você pode escolher o atalaia da outra igreja ali, da outra comunidade. Você escolhe o atalaia que esteja sobre sua vida. Você que avalia: que atalaia eu quero sobre a minha vida? Quem é que eu quero que toque o chofar para mim? Daquilo que Deus quer, da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos perigos do mundo. Quem é que eu quero falando e me anunciando e sobre a minha vida como atalaia, para que eu não seja surpreendido pelo inimigo? Até aí vocês entenderam isso? A minha função? Filho do homem, fala. Pode voltar o texto, filho. Filho do homem, versículo 2: fala com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo da terra escolher um homem para ser o atalaia, para ser o sentinela, que é a mesma coisa, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então
Se alguém ouvir a trombeta, que é o aviso, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado da sua própria morte. Devagarzinho. Quando o atalaia anuncia, Deus está falando isso, o perigo é esse, Satanás veio para roubar, matar, destruir. Se você continuar no pecado, você vai entrar por esse caminho de morte. Olha, Deus está falando isso, meu bem. Domingo atrás de domingo, quarta atrás quarta, todo isso. Deus está falando isso, Deus está ensinando isso, Deus está mostrando isso, Deus está alertando isso. Se você ouvir o atalaia e se ficar atento, você vai fugir do perigo. Agora, se você não dá ouvido ao perigo, a espada vem e você sofre com a consequência, não é culpa do atalaia. Ó, tô de boa. O que eu tinha que fazer eu fiz. Eu anunciei. Eu toquei o chofar para que o povo ouvisse. E ele está alertando então. Então, se alguém ouvir a trombeta, o aviso, mas não der atenção a essa advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado da sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será culpado de sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, seria livrado, ou teria livramento. Versículo 6. Mas aí entra eu, meu irmão. A conversa agora aqui cai para cima do lombo de papai aqui. Mas se a sentinela, o atalaia, vir, ou seja, ver chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vir e tirar a vida de um deles, presta atenção aqui nisso. Aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Presta atenção. Vem a espada. Se a espada vier e você morrer por isso, não é que morreu por minha culpa, não. Você tem iniquidade, morreu porque não estava fazendo o que era certo. Era merecedor de morte mesmo. Ponto. Beleza. Mas, como diz o texto, tem uma parcelazinha de culpa para mim. Qual é? Aquele homem morrerá por causa da sua própria iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Ele morreu porque ele tinha culpa no cartório, mas Deus vai jogar sobre mim a responsabilidade. Por quê? Porque eu não toquei o chofar, porque eu não avisei, porque eu não preguei o que era necessário, porque eu não alertei acerca do juízo, acerca daquilo que Deus estabeleceu. Eu não avisei. E aí então eu me torno co-participante da culpa da morte. E aí ele continua dizendo, versículo 7: Filho do homem, eu fiz um sentinela. Fala com Ezequiel, ele está falando comigo. Eu fiz um sentinela para a nação de Israel. Nós somos a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os, ou traz a advertência em meu nome. Que Deus trouxe para nós hoje aqui uma advertência, e eu estou só como um atalaia em nome dele para trazer a advertência. Se você ouvir, ótimo. A minha função é só isso. Como atalaia, meu objetivo, aqueles que ouvem, os que são crentes, os que são servos, vão ficar cada vez mais ativos e ligados no Senhor, e a expectativa para aquele que é ímpio, para aquele que não serve a Deus, para aquele que ainda não entregou sua vida a Deus, para aquele que ainda não vive como igreja, para aquele que ainda não caminha segundo a vontade e a palavra de Deus, possa ser transformado. Essa é a mensagem do atalaia. Agora, contudo, nós temos a escolha. Ela é livre. Sempre será nossa. Você vai escolher ou não, ouvir o atalaia ou não. Agora, olha aqui o que está acontecendo. Eu tremi quando Deus me deu essa palavra. Eu falei, caramba, Jesus, é isso mesmo. É isso mesmo.
Continua Ezequiel, nós vamos agora para o 33. Nós vamos agora para o versículo 30. Dá um pulo aí. Tudo bem até agora? Está gostando, amor? Glória a Deus. Amém aí? A partir do versículo 30. Filho do homem, quem é esse? O povo de Israel anda fazendo comentários sobre você. Sobre quem? Sobre o Atalaia. Meu filho, pastorzinho Edésio. O povo anda fazendo comentários aí a seu respeito. Ele fez isso com Ezequiel. Ezequiel, o povo está falando de você. Olha o que ele disse. Vou ler de novo só para não perder o... Filho do homem, o povo de Israel anda fazendo comentários sobre você. Falam sobre você em rodinhas junto aos muros e às portas das suas casas. Eles dizem assim: vamos, venham conosco, vamos ouvir a última mensagem do Senhor. Eles chegam diante de você como costumam vir à minha presença no templo. Eles se assentam e ouvem o que você diz, mas não colocam uma palavra em prática. Falam muito em amar o Senhor, mas o seu coração só pensa em ganhar mais e mais riquezas. Eles se assentam e ouvem o que você diz, mas não colocam uma palavra em prática. Falam muito em amar ao Senhor, mas o seu coração, o coração deles só pensa em ganhar dinheiro, em trabalhar, em conquistar, em realizar. É o que eu quero, é o meu alvo, meu objetivo, é a minha vida, é o meu. Mas o seu coração só pensa em ganhar mais e mais riqueza. Você não passa de um divertimento para eles. Cara, os pastores hoje, eles têm que ser coach, eles têm que ser comediante, eles têm que ser o cara para manter uma plateia, para divertir, para ser bom, para ser agradável, para você sair dali. Eu gostei do culto, pastor, gente boa, legal, falando as coisas, gostei, legal. Acho que eu vou voltar aqui que eu gostei. Não sai dizendo assim: pô, rapaz, Deus falou comigo, meu Deus, Deus falou comigo, tocou comigo, eu preciso mudar minha vida. Não. O louvor estava bom, as músicas legais, não gostei muito daquilo. É o que ele está falando. Você não passa, Atalaia, você não passa de um divertimento para eles. Como um cantor que canta belas canções de amor, ou um músico que toca bem o seu instrumento. Ouvem o que você fala, mas não põem uma palavra em prática. Mas, quando suas profecias se cumprirem em Israel, e isso não vai demorar muito, eles saberão que havia um verdadeiro profeta entre eles. Não vai demorar muito. Vão saber que tinha palavra, tinha conselho, tinha advertência, tinha chofar tocando, mas não deu atenção. Achou às vezes o discurso chato. Poxa, eu tive uma semana difícil. Fui no culto para poder sair de lá abastecido, fortalecido. E aí uma palavra pesada. Pois é. Hoje você não vai encher o seu tanquinho de disposição para a semana não. Porque a igreja, a palavra não é para isso. A igreja, a palavra é para te confrontar mesmo. A palavra de Deus tem que incomodar. Você tem que ficar girando na cadeira aí, ó. Tem que incomodar, porque se não incomodar, tem problema. Enquanto estiver incomodando, aí tá bom.
aí tá bom, aí tá certo. Porque a palavra ela tem que entrar e ela tem que, esbarrar no seu pecado, na verdade, naquilo que você está vendo. Tem que te confrontar mesmo. Você aceitando ou não, gostando ou não, ela tem que vir, e bater aí e mostrar a você o que é a vontade de Deus e o que é a sua vontade. Tem que fazer distinção. Não tem jeito. É o caminho, é a única coisa. Paulo falando diz assim: portanto, irmãos, lá em Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo-lhes, ou seja, eu encorajo você, eu exorto você, eu peço a Deus pelas misericórdias que vocês ofereçam as suas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, uma entrega, um sacrifício, uma busca verdadeira. Entenda, não faz o menor sentido, não faz sentido vir a esse lugar se não for para isso, para ouvir a Deus, para receber um toque do Espírito, para crescer em conhecimento, para poder ter sua vida transformada. Não faz sentido vir para cá só para bater papo, para mexer no celular, para ficar indo no banheiro, para ficar se distraindo com uma coisa ou com outra. Não faz sentido. Tem muito lugar para fazer isso, não é aqui. Tá com os irmãos, sair depois, ir para o lugar, isso é normal, é bom, porque é o nosso povo, a gente quer estar junto, é ótimo. Mas o motivo de vir para cá é adorar a Deus, buscar ouvir a Deus, ter sua vida transformada, se expor à palavra, querendo que a palavra mexa com você, querendo ser alertado, querendo que o shofar toque para que você ouça o perigo que está lá fora. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, e você está sendo levado, porque a sua vida só é mesmo cuidar da sua vida. As coisas de Deus é secundário, é por último. Isso é coisa de pastor, conversa fiada. O evangelho é para todo mundo, o ID é para todos. As leis, mandamentos, tudo é para todos. Eu só fui chamado para ser atalaia. Existe um que fica lá no muro, vendo o inimigo vir, e tem que tocar o shofar para o povo não ser pego de surpresa. Eu só sou isso, irmão. Porque o inimigo está aí, e a gente está falando. A gente está mudando uma estação da igreja, porque não tem mais tempo, irmão, da gente ficar fazendo entretenimento. A gente precisa ver mesmo seriedade na vida dos irmãos, com Deus. Eu intimei os homens para estar aqui orando às 6. Homem, se é homem, olha que vergonha para homem. Sabe quais são os ciclos de oração das igrejas todas? As mulheres, as irmãs do coque, as irmãs do fogo, as irmãs, para vergonha dos homens que não oram, não se colocam diante de Deus, não conhece a palavra. A mulher conhece, mas o homem não conhece. A mulher busca a Deus, mas o homem não busca. A mulher está em casa e ora pelos filhos, cuida das coisas e se preocupa e até carrega o cidadão para a igreja, mas ele mesmo não se posiciona como homem de Deus, conhecedor, para ser o atalaia da sua casa. Você, homem, é o atalaia da sua casa, porque o perigo está aí, para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, e você às vezes está como um tolo, um bobão, não sabe nada, não entende nada, está embarcando aí no mundo, vivendo essa porcaria do mundo, o mundo entrando na sua casa, destruindo seu casamento, acabando com seus filhos, com a sexualidade e o futuro, todo mundo indo para o inferno. E isso é conversa, isso é radical, é ser radical. A Bíblia não mudou, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem estava na escola hoje sabe, porque está aprendendo, está vindo para ouvir e aprender. Quando é que você pega a Bíblia para estudar ou ler e pedir a Deus para te revelar o entendimento? É só o atalaia? É só o atalaia? Não pode. Eu não estou perto de você o tempo todo para te mostrar. Você tem que ter o Espírito Santo para te alertar. Aí nós convocamos os homens agora. Eu vou, em nome de Jesus, mudar a história dessa igreja, e talvez que isso sirva como estímulo para outros.
Aqui não vai ser as irmãs do ciclo de oração, vai ser os homens do coque. É os homens do coque. Homem que vai orar, homem que vai interceder, homem que vai ser o chefe da sua casa, vai orar pelos seus filhos, impor as mãos sobre os seus filhos, vai orar pela sua mulher, vai cuidar da sua casa, vai proteger a sua casa, vai ser um homem para valer, homem de verdade, que sabe que a vida não é isso aqui, e que os perigos, porque Satanás vem para roubar, matar e destruir, e você está às vezes como um tolo. Você precisa ser um homem de sua casa. Não é porque você põe a comida dentro de casa. Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que vigiar, você tem que cercar, você tem que orar, você tem que interceder, você tem que gastar tempo de oração. As nossas lutas não são com armas carnais, mas poderosas em Deus, para destruir, destronar todo o levante de Satanás, toda a fortaleza do inferno que vem sobre a nossa casa. E eu quero te dizer, é o homem que tem essa autoridade, a mulher não tem. Desculpe, irmãs, mas você não tem essa autoridade. Pô, eu estou com calor do caramba aqui. É fogo do Espírito. Deixa eu falar, irmã, com todo respeito a você. Eu admiro, porque a mulher tem uma função poderosa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos destrói. A sua função é a edificação do seu lar, o cuidado do seu lar, o cuidado com o seu esposo, com tudo. Mas o marido, ele é a cobertura sacerdotal, ele é que é o protetor. Não compara a sua oração com a do seu esposo, porque não tem comparação. Quando é o homem que é o cabeça, que vai para diante de Deus, a coisa é diferente, irmão. A mulher vai sofrer, irmão, tentando manter a presença de Deus em casa, orando, e o homem só precisa tomar uma decisão, um posicionamento, e na hora que ele entra para diante de Deus, ajoelha mesmo para valer, e vai para a presença de Deus. Deus entra naquela casa, porque Deus estabeleceu o homem como sacerdote. Por isso que eu creio que se juntar aqui homens, e não mulheres, mas homens orando, as mulheres vão orar também, é bênção, reforça a oração, amém. Mas é homem que tem que orar, é homem que tem que se levantar como aquele que entende no universo da sua casa e no universo do reino, da igreja. São os homens que oram, são os homens que vão para frente de batalha. Eu nunca vi na história da igreja, na história do passado, as mulheres irem para a guerra. Quem ia para a guerra é os homens. E hoje nós vivemos uma guerra espiritual, onde você é o homem que precisa ir para frente. Só que a sua arma hoje não é músculo, não é espada, é oração, intercessão, conhecer a verdade, o caminho, e saber quando o perigo está próximo, quando está cercando sua família, seus filhos. Você abre os olhos e diz: não, aqui não, Satanás, eu estou vendo sua artimanha. Aí você cerca a sua casa, ora, intercede, protege, guarda. O inimigo bate em retirada, porque você está com olhos abertos. Você é o atalaia da sua casa. Você foi levantado para enxergar quando o inimigo vem. O homem é você, somos nós, homens da igreja, que precisamos nos levantar e mudar essa história. É uma vergonha para os homens. Eu me entristeço quando eu ouço isso. E parece que a cambada de homem fica tudo, as meninas do coque, a mulher do coque. Isso é vergonha, é uma desmoralização para o homem. E não é isso que Deus quer, não. Não é isso, não. Não faz o menor sentido, irmão. A gente vir, ouvir a palavra, entender muitas coisas, aprender muitas coisas, ter conhecimento, e sair daqui da porta para fora, voltar para a vida e passar a semana direto só nas coisas desse mundo, e não tem o menor interesse em vir para a palavra durante a semana, em orar. Isso não tem, só ouve aqui e acabou. E eu quero te informar uma coisa: o conhecimento da palavra, ele tem dois objetivos, irmãos.
Um é para te salvar ou para te condenar. Quanto mais você ouve e não pratica e deixa para lá, você está ouvindo a sua condenação. Quanto mais você ouve e você muda a sua atitude, você passa a ser transformado, porque a palavra te apresenta o padrão para a sua vida, e você diz não ao pecado, não ao erro, não à forma que você está vivendo. Aí você está buscando vida para a sua vida. Mas se for só para ficar ouvindo, está ouvindo a própria condenação. Não pense. Tratamos de manhã na escola sobre salvação. Não caia numa teologia de que uma vez que entregou a vida a Jesus é salvo, agora é sempre salvo. Fica nessa para você ver. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim. Mas é só entrar? É só entrar? Diga, irmão, é só entrar? Não, irmão, por que não? Porque tem um caminho. Se fosse só entrar, aceitou Jesus, está salvo. Pronto, vive do jeito que você quiser, porque você é salvo, você entregou a sua vida a Jesus. Você entra pela porta que é Cristo, e você vai trilhar o caminho até o dia da sua salvação. Você está salvo? Ainda não, porque se você sair do trilho, sair do caminho, você morre. Você pode perder a sua salvação. Claro. É só entrar pelo caminho e curvar. Por que tem apostasia? O que é a pessoa que apostatou? É a pessoa que antes cria, depois não crê mais. Ele cria. Enquanto ele cria, ele era salvo. Era ou não era? Aí depois não crê mais. Não. Isso significa que nunca teve uma conversão verdadeira. Conversa. Eu não é o texto de agora, não vou fazer isso. Mas eu te jogo aqui um monte de texto bíblico que mostra que você tem lá um alvo. Eu usei um filme até de alegoria. Nós estamos no caminho da salvação. O ponto de resgate está lá na frente, quando Jesus vai voltar. Mas até chegar no resgate, nós estamos caminhando. O Espírito Santo está ali, armado. Os anjos estão ali com você, armado. Mas você está caminhando. Se no caminho você desistir, o problema é seu. Ele botou estrutura para você chegar até o final. Mas você pode desistir. Pode. Você pode. Então não faz o menor sentido, irmãos, a gente vir para aqui, ouvir palavra. Então a gente não crê. Porque a gente sai daqui e continua na mesma vida. Não muda um grão, nada da nossa vida para corresponder com a verdade do Evangelho. Para ir para cima, para ouvir a palavra, buscar a palavra, orar, estudar mais, ter experiência com Deus, ter experiência com o Espírito Santo. Não tem. A doutrina da palavra não tem o objetivo de dar só conhecimento de Deus, mas de mudar a sua vida. Se não mudar, a letra mata, diz a palavra. O Espírito vivifica, mas a letra mata. E só ouvir. Tinha outros textos aqui, mas eu vou adiantar, porque tem tempo. Eu tenho que cumprir um cronograma de tempo. Senão você não consegue. Sabe por quê? As estatísticas dizem que de 50 minutos, 40 é o ideal. Se passar disso, já não vai absorver. Aí a gente fica nessa prisão como pastor. Porque senão, mas porque fulano vai para tal lugar, pastor. Então tem que entender o contexto, entendeu? Assim, então eu interrompo. Espírito Santo, entende aí, porque eu tenho que parar por causa do tempo. O tempo terminou de culto, eu preciso parar. Vocês já entenderam a dinâmica? Que a gente tem que fazer o maior esforço para tentar tocar o shofar na medida suficiente para que você ouça alguma coisa, para que verdadeiramente tenha uma mudança. Eu quero só dizer aqui que a mensagem do culto não é essa aqui. Isso aqui é só um ensino. Agora eu vou começar a mensagem do texto, que é para mim e para você. A verdadeira mensagem. Aqui só foi um alerta, só foi para você entender.
o que é o shofar, o que é o homem, o sacerdote. Isso aí é básico, mas eu tive que fazer essa introdução. Só foi a introdução. O texto bíblico que é a mensagem é essa aqui, ó. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam, Marcos 16. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Incredulidade e dureza de coração. Poxa, não está diferente do tempo de hoje. Incredulidade, sabe por que é incredulidade? Não crer, porque a gente fala a verdade, o cara não se move, não creu, pelo amor de Deus. E a dureza de coração, por quê? Porque bate ali, não é dessa, eu já escutei muita pregação, e é assim mesmo, os pastores gostam de fazer essa encenação, dureza de coração. Aí Jesus fala, apareceu a eles e censurou, quando eles estavam à mesa, o que? Incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito. Eles não deram crédito que os outros já tinham dito, olha, o Senhor ressuscitou, Ele disse que ia ressuscitar, e eles não deram crédito aos próprios irmãos que caminhavam com eles. Não, o mestre ressuscitou. Aí Jesus ressuscitou, essa turma viu, ele chegou lá e censurou. E olha o que ele disse, fácil, rápido, simples, direto, Tramontina, corte rápido. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê está condenado. O evangelho de Jesus é simples assim, irmão. É só isso. Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Ele e for batizado, será salvo. Se não fizer isso, já está condenado ao inferno. É simples, é direto, é corte rápido. Eu poderia falar isso com todo amor, com toda delicadeza, tentando ver se isso não vai te chatear, porque você não é crente, não é convertido, e no primeiro culto que você vai, o pastor disse que eu vou para o inferno. Vai. Vai fazer o quê? Vai mesmo. Não sou eu não, a palavra. Discute com Deus. Ou descreia desse livro preto aí. Descreia. Mas se tu acredita que é o livro preto, é de Deus, e é Ele fala isso. Quem crê, entregar a vida a Jesus, e se batizar em nome do Senhor Jesus, e morrer para esse mundo, e nascer para Cristo, e buscar, você vai ser salvo. Senão você já está condenado. Vou ler outro texto também que é... Corte rápido. Atos 2, versículo 37. Estas palavras de Pedro está pregando, igual a mim, uma atalaia, pregando. Essas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente, e disseram a Pedro e aos apóstolos, poxa Pedro, que palavra legal, poxa, você prega bem, hein Pedro, o culto foi massa, hein gente? Foi isso, está aqui atrás, foi isso que falou? Eles responderam isso para Pedro? Não. Irmãos, o que devemos fazer então? Depois de ouvir, depois de compreender, depois da ficha cair, em vez de dizer que o culto foi legal, que a palavra foi boa, sim, eu entendi a minha condição de vida agora, e o que eu posso fazer? Eu quero mudar isso, eu não quero esse fim. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio nessa palavra, o que eu posso fazer? Aí parece que é coincidência. Pedro respondeu, cada um de vocês deve abandonar o pecado, arrepender-se. Aqui põe em outra versão, tá, arrepender-se, voltar-se para Deus e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Você só recebe o Espírito Santo, você só recebe a porção de garantia de salvação se continuar na trilha até o ponto de salvação, até o resgate, até o dia de Cristo.
com o Espírito Santo, caminhando firme. Mas se você não confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não entregar a sua vida a Ele, se você não for batizado, você não recebe o dom do Espírito Santo. E ninguém vai conhecer e discernir a palavra se não for pelo Espírito Santo. Você pode ler, conhecer, ouvir pregação. Se você não entregar a sua vida a Cristo, se você não receber o Espírito Santo, você não vai discernir. Porque o homem carnal, ele não discerne, ele não entende as coisas espirituais. Porque só o Espírito de Deus pode, para ele, é um decodificador. Se lembra quando sua televisão parou de pegar os canais? Por quê? Porque mudou a tecnologia, agora é digital, e a sua era analógica. Para receber você teve que comprar ou uma televisão nova, ou um decodificador para captar o sinal. Pois é só um exemplozinho para você entender. O Espírito Santo é esse decodificador, porque a palavra do Senhor vai vir, você não vai entender nada. Você vai ouvir, não vai compreender, não vai entrar no seu coração. Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo. Agora, quando você entrega a sua vida a Jesus, num ato público, quando você confessa e quer receber, crê na palavra de Deus, tem fé, aí diz o texto, o Espírito Santo vem sobre você e você recebe Ele, e Ele passa a fazer com que você entenda a palavra. Aí a partir daí, agora você vai ler a palavra, vai entender, vai compreender, você vai ter experiências com Deus, você vai ouvir a Deus, você vai começar a orar e vai ter experiências, a sua resposta de oração, e você vai começar, aí pronto, aí você começa a ter uma vida verdadeira com Deus, passa a se tornar filho de Deus. Sabe por quê? Porque até então, se você nunca entregou sua vida a Cristo, você não é filho, você é uma criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, uma forma prontinha você é, uma forma bonitinha, pronta para se tornar um filho, para receber a porção, a chancela de que é filho, mas só quando recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está no livro preto, está na Bíblia, é o caminho. Se não fizer isso, não tem. Vai ouvir, vai querer as coisas de Deus, Deus por misericórdia, presta atenção, Deus vai fazer algumas coisas para Ele mostrar que Ele é real, mas mesmo assim o que Ele quer é que você entregue sua vida a Ele. Quantos foram curados por Jesus e não foram salvos? Viram milagre, mas nem todos. Jesus disse, a tua fé te salvou. Se a tua fé te curou, você foi curado, agora não significa que foi salvo não. Salvação e cura, você pode receber uma cura de Deus. Deus te curou, sabe por que Deus te curou? Deus quer mostrar que Ele é real, não é que Ele está te aprovando não é que você está top, por isso Ele te cura, não, é porque Ele quer manifestar a glória dEle na sua vida. E aí você, quando tem aquele, meu Deus, Ele me curou, eu quero te servir, Senhor, eu sou teu, é isso que Ele quer, que você, seja despertado. Agora, ser curado e bater, correr para voltar para o mundo, para o pecado, curadinho, fui curado, vamos para a galera de novo, epa, vai curadinho para o inferno no final, saudável, bem saudável, para o inferno. É isso, gente. O que eu tenho que pregar aqui é isso. A pregação do Evangelho é essa. A gente prega isso de várias formas. De vez em quando é bem suave, é bem amor. Porque aí você tem um apóstolo do amor. Vem. Jesus é maravilhoso. Entrega a sua vida a Ele. Eu podia fazer, né? Entrega seu coração, entrega seu core para Jesus. Ele é lindo. Ele é lindo. É tudo isso. Mas a gente não tem que ficar adulando não, irmão. Eu posso ter sim estratégia para alcançar o teu coração, e o Espírito Santo dá. E se Ele deu essa hoje, então a estratégia para alcançar teu coração tinha que ser essa hoje. Porque não é toda vez que eu prego assim, irmãos? Pois é, mas Deus mandou pregar assim hoje. Então significa que Ele sabe com quem Ele está lidando. Contigo é assim, papo reto, é dessa maneira. Vai ou não vai? Embarca ou não embarca? Se embarca, se não, pega teu rumo. Vai curtir o mundo. Por quê? Lá fora é muito gostoso.
Pastor, é prazeroso? Para a carne? Para a alma? As coisas do mundão é bom para a carne? Dá prazer? Dá. Ninguém é hipócrita não, a gente tem sangue, sente, arrepia, tem prazer. Mas é uma coisa ou outra. Ou está com Deus ou não está. Ou você vai, ou vai para outro lugar. Não tem jeito não, gente. A coisa é séria, o papo é reto, é sério. E não tem jeito. Para encerrar aqui, vou fazer um apelo agora bem suave. O Evangelho de João tem um texto quando Cristo se encontra com uma mulher. Olha a importância da mulher. Uma mulher samaritana. E a gente vê que ela é interessada das coisas do reino. Então, da mulher interessada com as coisas do reino. Olha como é que são as coisas. Se fosse um homem que estivesse naquele tanque, rapaz. Primeiro, por que uma mulher viu quando Jesus ressuscitou? Por quê? Vocês já sabem por quê, né? Ela vai espalhar. Se fosse um homem, era só com o melhor amigo. Rapaz, o cara ressuscitou mesmo, eu vi lá, a porta abriu. Ah, meu amigo, a mulher saiu falando para todo mundo. Aí aqui no tanque, era um tanque para beber água. Podia ter um homem lá, mas tinha uma mulher. Aí Jesus bate um papo com ela. E Jesus faz uma coisa interessante. Jesus não podia, nem devia bater papo com a mulher. Primeiro, porque não era costume. Segundo, porque ela era uma samaritana e ele era judeu. Não dava ousadia para a mulher, ainda é uma samaritana? De forma nenhuma. Mas ele foi conversar com ela. Ele foi falar com ela. E depois, assim, de um diálogo, porque ele, olha aí, o que Deus faz para manifestar a glória dele. Jesus revelou a vida dela. E aí, como é que está a sua vida? Tudo bem, vim tirar água aqui. Mas você está falando comigo? Me dá água aí. Se você me der água de beber, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Puxa, que água é essa? Papai, está ali na conversa. Aí, ele falou assim, era o meu marido. Aí eu falei assim, esse marido aí que você está não é seu. E os outros todos que você teve também não era. Aí ela regalou o olho. Isso aí é a interpretação minha, tá, irmão? Que a mulher, quando é surpresa dias assim, ela regala logo o olho, né? Mas você sabe. Porque ele era homicida. Ele revelou a vida dela toda. Falou tudo. Aí ela, meu Deus, ele é o cara. Aí, olha como ela tinha interesse nas coisas de Deus. Olha aqui que às vezes a gente não para notar. Olha a pergunta que ela faz para ele. Ela pergunta assim, sim, mas uns dizem que tem que adorar em Jerusalém, outros dizem que tem que adorar aonde? No monte. E aí, onde é que a gente tem que adorar? Olha, ela, contudo, ela ainda estava atrás de Deus, querendo adorar. Aí ele dá a resposta para você e para mim hoje. Ele diz, nem num lugar, nem em outro. A hora que ele responde, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é onde, é como a gente tem que adorar a Deus. Onde não é o problema, irmão, mas como é o problema. Como você adora a Deus é que é o problema. Se é aqui, se é na Batista da Graça, se é na Batista Calvário, se é na Assembleia de Deus, se é em qualquer lugar, isso pouco importa. O que importa é como você vai buscar a Deus em qualquer um desses lugares. Isso que é a questão, e é o que ele falou para ela. Não importa um lugar ou outro, porque o nosso Deus é Espírito, e Ele procura verdadeiros adoradores que adoram em Espírito e em verdade. E ele termina dizendo assim, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai ainda está procurando. Por isso que esse lugar se chama Projeto Adoradores. Qual é o meu projeto de vida?
qual é o projeto de vida da minha casa, qual é o projeto de vida do Senhor. Encontrar sobre essa terra os verdadeiros adoradores, que adorarão a Ele em espírito e em verdade. Não é religioso que está procurando, não é frequentador de igreja, não é quem vai na denominação A ou B, mas quem adora a Ele para valer, que tem sua vida transformada, que busca Ele, que paga preço de oração, que ouve a sua voz e obedece. Não é aquele que a palavra entra por aqui, sai por aqui, porque esses, ele vai falar: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? O Senhor está procurando ainda hoje aqueles que vão adorar Ele verdadeiramente, não importa onde, porque a experiência é pessoal, a salvação é aqui dentro. Quando meu coração é convencido, quando o meu espírito me alerta, porque o Espírito Santo vai lá e toca no seu coração. Não foi a minha eloquência ou palavra, porque eu não tenho, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que vem, fala e toca e transforma. E a única coisa que Ele quer é salvar você desse mundo que está entregue na mão do maligno. Ele quer tirar a sua cegueira, porque quando a gente não tem o Espírito Santo ainda, não recebeu porque não entregou a vida a Cristo, nós temos os nossos olhos fechados, há um véu que cobre, a gente não compreende. E só precisa de uma coisa: você compreender que Ele é o Senhor, e você se arrepender no teu coração de ter vivido e vivendo a sua vida independente, fazendo a sua vontade. Mas agora você decide: não, Senhor, eu entendi, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero que o Senhor me guie até o teu dia, até a salvação. Eu não quero ser engolido por esse mundo, eu não quero viver debaixo da ação maligna desse mundo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter o teu Espírito, eu quero ser guiado, eu quero eternidade, eu quero ser salvo, eu quero vida eterna, eu quero. Se você quer isso nessa noite, Deus tem isso para você. Feche os teus olhos.